Com todas as urnas apuradas, a gente tem o veredito. Lula e Bolsonaro tiveram a maioria dos votos, vão se enfrentar no segundo turno das eleições marcado para o dia 30 de outubro. Nós falamos aqui no Visão CNN mais cedo com os nossos analistas, Gustavo Uribe e Leandro Rezende, porque eles passaram da noite de ontem até o dia de hoje indo atrás dos QGs, dos 4 primeiros colocados nessa disputa eleitoral, né? Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet e Ciro Gomes nessa ordem. E a gente tentou entender o que eles fizeram nesse primeiro turno, como foi a avaliação deles dessa eleição de primeiro turno e qual é a projeção agora para a candidatura de Lula e de Bolsonaro. Vou começar a falar de Lula agora com o Leandro Rezende, porque o Leandro tem um pouco dessa avaliação, desse termômetro, dessa temperatura, né, Leandro, com o QG da campanha do ex-presidente Lula, do candidato do PT, sobre como foi a avaliação dele dessa votação em primeiro turno e o que ele está projetando agora para esse segundo turno. A avaliação é de que o que segurou o ex-presidente Lula foi o eleitor antipetista do estado de São Paulo. Por lá havia, segundo as pesquisas de intenção de voto, uma chance real do Haddad ir para o segundo turno na frente, e isso ajudaria o Lula, assim como o Lula ir para o segundo turno em São Paulo. Na frente de Jair Bolsonaro ajudaria o Haddad e ajudaria o Márcio França, que era o candidato apoiado pelos dois para o Senado. O que aconteceu? Nada disso deu certo. No fim das contas, quem ganhou o Senado foi o Marcos Pontes, candidato do presidente Jair Bolsonaro. O candidato do presidente da República venceu o primeiro turno, chegou na frente no primeiro turno, e o presidente da República manteve o seu predomínio ali no estado de São Paulo, né? E nesse sentido, a avaliação de integrantes ali da campanha do PT é de que é preciso remodelar esse discurso, tentar encontrar ali uma outra forma de se dirigir ao eleitor do estado de São Paulo, que produziu assim algumas eleições bastante interessantes. São Paulo, por exemplo, deu ao Guilherme Boulos o título de segundo deputado federal mais votado do Brasil e o mais votado do estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos. São Paulo também deu ao Eduardo Suplicy mais de 800 mil votos, que lhe garantiram o título também de um dos deputados estaduais mais votados do Brasil. Isso mostra que há um eleitor de esquerda no estado de São Paulo, mas há também uma concentração grande de eleitores de direita. Olhando para essa eleição da Câmara dos Deputados, veja só, Ricardo Salles teve 3 vezes votos, né, uma quantidade de votos 3 vezes maior do que Marina Silva, um duelo de ex-ministros do meio ambiente, um que saiu ali do governo sendo muito criticado, inclusive pela comunidade internacional, pelos seus posicionamentos, mas conseguiu se eleger com mais de 690 mil votos. A Marina Silva, que é tida como uma liderança ambiental do país há décadas, né, já foi candidata à presidência da República, teve 3 vezes votos a menos do que o Ricardo Salles. Então, é um estado que é o maior colégio eleitoral do país e que tem, nesses pequenos detalhes que tentei trazer aqui, diversas coisas para serem exploradas agora nessa campanha do segundo turno. É por isso que o PT coloca São Paulo como prioridade, tem disputa de segundo turno lá, tem um eleitorado grande, mas olha com muita atenção também para o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, estados que o Partido dos Trabalhadores deve focar nessa reta final das eleições. E agora vamos, nessa mesma linha, né, falar do candidato do PL, Jair Bolsonaro. Como é que a campanha de Bolsonaro avalia o resultado das urnas, Leandro? Olha, Sidney, a campanha do presidente Jair Bolsonaro, por um lado, né, celebra uma vitória expressiva do bolsonarismo. Por mais que, quando a gente olha para o número frio ali, seja a primeira vez em que o presidente candidato à reeleição vai para o segundo turno atrás, né? Perde no primeiro turno para o ex-presidente Lula. Então, olhando para a frieza dos dados, a gente consegue observar que é uma vitória do bolsonarismo enquanto ideia política, enquanto movimento político, seja lá como será caracterizado e definido conceitualmente, algo que mudou a história política do Brasil em 2018, continua mudando em 2022, no meu ponto de vista, de uma maneira ainda mais profunda do que apareceu em 2018. As razões e como tratar isso de uma forma conceitual para a história política do país, deixo aí ao cargo de quem se debruçar sobre isso com mais tempo. Mas fica muito claro de que
que o bolsonarismo se tornou algo tão grande que mesmo figuras com quem o presidente Jair Bolsonaro brigou de público se colaram de alguma maneira no presidente e na forma dele de vocalizar o sentimento antipetista para conseguir derrotar, em alguns casos, o próprio candidato do presidente. Isso não é papo confuso, não, mas é um caso objetivo que estou querendo falar aqui. O estado do Paraná, o presidente da República tinha um candidato ao Senado no Paraná, falou dele, fez campanha por ele, usou as suas lives para citá-lo e acabou que quem foi eleito senador no Paraná foi o ex-juiz Sérgio Moro, que se tornou um antagonista do presidente Jair Bolsonaro. Em alguma medida, dá para a gente colocar que o bolsonarismo, em alguns casos, se tornou maior do que o próprio presidente Jair Bolsonaro, que tem uma quantidade de votos maior nesse primeiro turno do que teve em 2018, mas larga para esse segundo turno, precisando reverter uma vantagem de mais de 6 milhões de votos do ex-presidente Lula. Chama a atenção que o presidente conseguiu reduzir um pouco da distância que teve no Nordeste no comparativo com 2018, mas ainda há um espaço grande para andar. Aonde que o presidente acha que pode ter novos votos? Rio de Janeiro, onde já venceu o ex-presidente Lula, evidentemente São Paulo e Minas Gerais. Já começou desde ontem a sinalizar e piscar ali para o Zema, né? O Uribe trouxe isso mais cedo e o próprio presidente falou isso ontem também. Ô Leandro, mais cedo você chegou a falar também com o QG de Ciro Gomes, né? O que eles traçaram nessa avaliação inicial desse primeiro turno? A campanha do Ciro, Luciana, é essa campanha errática, né, que aconteceu ao longo de todo o ano de 2022, né, uma campanha que precisou bater no presidente Jair Bolsonaro, uma campanha que precisou bater no ex-presidente Lula e nem sempre acertou o tom correto para isso. Sua avaliação interna, que a gente já vem comentando aqui no Visão há bastante tempo. No fim das contas, o Ciro Gomes sai da eleição de 2022 menor do que entrou. Ele entra para a disputa de 2022 como alguém que poderia tentar romper a polarização dada há muito tempo, uma eleição que não mudou praticamente desde 2021, uma polarização dada entre o Lula e o Bolsonaro. O Ciro tenta, de uma maneira ali, de alguém com proposta, né, alguém diferente dos dois, se colocar para o eleitor dessa forma. Não conseguiu, fracassou, ficou atrás da Simone Tebet, o que mostra ali que o cálculo feito pela campanha do Ciro Gomes, ele não conseguiu atingir o coração do eleitor brasileiro. O Ciro tem uma derrota acachapante no Ceará, seu berço político, onde ele perde a eleição presidencial e vê o seu candidato, o candidato do seu PDT, ficar de fora, nem ameaçar a eleição em primeiro turno do novo governador do Ceará, o Eumano de Freitas, que é do Partido dos Trabalhadores. Então, de fato, um momento em que o PDT vai para o divã, um divã que começou já ontem à noite, conversas já do PDT já começaram no meio da apuração dos votos. Pelo que eu consegui apurar com integrantes da direção nacional do PDT, tem uma reunião marcada para quarta-feira, para amanhã de quarta-feira, em que vai ser discutida a posição que o partido vai adotar no segundo turno das eleições e, pelo que eu consegui também entender com esses integrantes do PDT, há uma ideia de que seja declarado um apoio crítico ao ex-presidente Lula. O que é um apoio crítico? Um não compromisso de participação em palanque, por mais que o PT queira isso, queira participar, queira que o Ciro esteja ao lado do Lula, né, no segundo turno, já deu indicativos nesse sentido, seria um apoio crítico nos moldes que o PDT deu ao Fernando Haddad em 2018. E a Simone Tebet? O MDB é um partido, Cidadania é outro. Cada partido vai decidir a sua maneira de caminhar. Cisne, aí a Simone Tebet espera essas decisões colegiadas dos partidos para poder se manifestar, mas acho que nós aqui no Visão hoje, vocês dois, aliás, né, Luciano e Cisne, tiraram um dos leads do dia, o Helder Barbalho, deixando ali nas entrelinhas que vai caminhar com o ex-presidente Lula, com quem ele fez campanha no primeiro turno. Se trata de uma figura importante, representante de uma família importante dentro do MDB, né? O Helder Barbalho teve agenda com Lula no Pará, teve também com a Simone Tebet e aparentemente, assistindo a entrevista que vocês fizeram, me ficou claro ali que ele vai ser uma dos membros do MDB que vai caminhar com o Lula, por mais que haja também uma tendência do MDB de liberar os seus filiados, o que não seria de se estranhar também, uma vez que o partido tem, em algumas regiões do país, figuras mais ligadas ao presidente Jair Bolsonaro.
Gente, olha, nós temos 3 minutos para fazer um bate-papo aqui sobre estratégias, porque nós fizemos aqui uma avaliação entre os 4 primeiros colocados ontem, e eu queria, Leandro, te explorar, bebe água mesmo, Leandro, que eu quero te explorar um minutinho pelo menos, sobre a estratégia agora dos 2 candidatos que vão disputar o segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Qual a estratégia de campanha? É o foco mesmo da estratégia de campanha de Lula, para começar. Olha, Luciana, o Lula, né, fica muito claro que ele vai precisar correr atrás de voto, vai precisar fazer outras concessões, vai precisar procurar os eleitores do Ciro e da Simone Tebet. O Lula, é importante que se diga, ele larga numa situação confortável, ele tem 6 milhões de votos de vantagem. A ladeira, agora, quem precisa subir é o presidente Jair Bolsonaro. Você tem um contingente de votos em disputa, do Ciro e da Simone Tebet. Historicamente, o PDT esteve sempre com o ex-presidente Lula, esteve sempre com o PT. Leonel Brizola foi vice do Lula em 1998. Essa memória é suficiente para levar aos 3% de voto que o Lula teve e que, se parte deles forem para o ex-presidente e o percentual se mantiver, né, que ele teve no primeiro turno, ele leva à eleição. Essa memória histórica do PDT com o PT é suficiente para garantir esses votos agora, depois de tudo que os 2 partidos viveram? Então, de fato, é uma missão mais fácil a do Lula do que a do presidente Jair Bolsonaro, mas o PL percebe, e essa eleição mostrou, que há uma onda agora de crescimento em favor do presidente Jair Bolsonaro. Tem expectativas de mudanças na economia, de um cenário mais favorável para o consumidor médio brasileiro, para as pessoas mais pobres. Há essa expectativa, é o que o PL projeta. Isso vai acontecer? É um prognóstico que o partido faz. Alguns que a gente trouxe aqui no Visão, o PL acertou. Quando a gente trouxe aqui há 2 semanas que o Cláudio Castro poderia vencer no primeiro turno e que o presidente Jair Bolsonaro iria colocar 10 pontos de vantagem em cima do ex-presidente Lula no Rio de Janeiro. Isso deu certo, são prognósticos e apostas feitas aí para, a partir de 5 horas da tarde, a gente já começar o segundo turno oficialmente.